no Senzala. Senzala é um casarão antigo da época dos escravos. Junto um bando de escravizados que aqui chegavam e ficavam por semanas, só aguardando a chegada dos fazendeiros. Aqui dá para perceber que é uma casa grande. São 10 cômodos ao todo. Nesses 10 cômodos, eles eram bem aproveitados. 5 deles tinham acabamento. Dá para perceber aqui, desse lado. Era assoalho de madeira. Desse lado, a outra metade já não tinha acabamento. Era chão batido, paredes abertas, com grades nas janelas. Já essas grades eram para dificultar a fuga. E também protegia do ataque de onças, bicho do mato. Porque aqui no meio dessa mata fechada que era por aqui, existia onças, bicho do mato. Sem falar nos índios tamoios, que era quem dominava essa região. Era uma grande tribo de índios que tinha no meio dessa mata. E no início isso aqui era caminho dos índios tamoios, que mais tarde ele passou a ser trabalhado para poder desenvolver o Porto de São Sebastião. Então tudo começou quando um padre que se chamava Dória, esse padre Dória, ele tinha total conhecimento da região, ele era família lá de São Sebastião, conhecia toda a região, sabia da existência do caminho dos índios tamoios. E o Porto de São Sebastião naquela época estava parada. Os produtos que atingiam as fazendas do Vale do Paraíba, região de Jacareí, Santa Branca e Guararema, saíam do Porto de Santos, era muito longe para atingir as fazendas, dificultava a vida dos tropeiros. Aí o padre Dória, muita visão de empreendedorista, pensou logo no caminho dos índios. E já que o Porto de São Sebastião está parado mesmo, se a gente trabalhar o caminho dos índios, para que as tropas possam atingir as fazendas do Vale do Paraíba, vai ser uma maneira de poder desenvolver o comércio do Porto de São Sebastião que estava parado. Pensando assim dessa maneira, o padre Dória, ele já resolveu pôr em prática. Ele só motivou a comunidade lá do Porto de São Sebastião e começaram a trabalhar o caminho dos índios tamoios para que as tropas pudessem passar por esse caminho até a região das fazendas do Vale do Paraíba. Aí o caminho, pronto, já passou a ser utilizado. Onde as tropas saíam lá do Porto de São Sebastião, carregadas de sal, subiam toda a Serra do Mar, atingiam as fazendas lá no vale, trocavam as mercadorias e voltavam direto para o porto. Dava para fazer isso direto. Então, mas no início, sal era a principal mercadoria. Aí faziam direto para as fazendas. Aí mais tarde, além de sal, escravos se tornou produto também utilizado como moeda de trocas. Aí, como envolvia pessoas, não dava para chegar direto para as fazendas. Aí tinha que ter um ponto de parada. Para poder trabalhar o bando de escravizados, foi quando construiu essa casa. Aí vocês imaginam essa casa entre meio os dois pontos que era Litoral Norte e Vale do Paraíba. As fazendas que ficavam na região do Jacareí, Santa Branca e Guararema. Então, essa casa vocês imaginam um amontoado de pessoas, um bando de escravizados, que saíam lá do Porto de São Sebastião por esse único caminho do Padre Dória, subiam toda a Serra do Mar e vinham parar aqui. Quando chegavam, descarregavam as mercadorias nessa parte da casa. O bando de escravizados ficava nessa parte. Tem relatos que no bando de pessoas vinham homens e mulheres. Chegavam aqui, separavam as moças, colocavam-as em 2 quartinhos sem janela, que está lá do outro lado da casa. Essa outra metade já tinha acabamentos, era nessa parte que ficavam os fazendeiros, que aqui chegavam, se acomodavam. As trocas aconteciam nessa parte da casa, por isso tinha acabamentos. Já desse lado, vou mostrar para você os quartinhos que eu falei, que era onde ficavam as moças, onde você pode chamar de quarto das virgens. Esses 2 quartinhos, eles não têm janela, 2 pequenos quartos, mínimo de espaço, onde vocês imaginam o amontoado de escravizadas, de escravas, as moças. Com a intenção de serem preservadas, chegavam aqui o bando de escravizados, separavam as moças, colocavam os quartinhos sem janela e fechavam. Aí vocês imaginam 3 semanas o tempo que esse bando de pessoas ficavam nessa casa. Só aguardando a chegada dos fazendeiros que aqui chegavam, se reuniam, as trocas aconteciam, aqui o bando de escravizados era levado para as fazendas, onde iam trabalhar lá na região das fazendas na região de Jacareí, Santa Branca, Guararema, Vale do Paraíba. Então era um vai e vem de tropeiros, daqui para as fazendas e daqui para o Porto de São Sebastião,
utilizando esse caminho do paridório no meio dessa mata. Uma única trilha que ligava os dois pontos, que era caminho Vale do Paraíba ao litoral norte. Durante mais ou menos 60 anos utilizaram essa região. Aí já houve libertação dos escravos, foram embora, isso aqui abandonado ficou, e a mata cobriu. Junto com essa casa, deixaram umas peças que foram utilizadas na época para prender o escravo rebelde. Aí, essas peças estão aqui nessa sala, onde dá para você perceber também alguns móveis antigos, algumas peças que foram utilizadas na época para parar o trabalho, casa de farinha, está nessa sala, onde você vai perceber a única peça que é da época dos escravizados, que quando abandonaram essa casa, que lá por volta de 1888 houve libertação dos escravos, foram embora. Isso aqui abandonado ficou e a mata cobriu. A mata cobriu também os caminhos por onde passavam as tropas, a mata cobriu tudo. A mata fechou e essa casa e o caminho abandonada ficou por bastante anos. Gente, imagina uns 40 anos o tempo que essa casa ficou abandonada. Foi quando passou um viajante bastante corajoso, chamado Capitão Pereira. Esse viajante, ele era da família lá de Mojimirim, que caminhava sentido Vale do Paraíba e encontrou essa trilha abandonada. Ele resolveu seguir a trilha, ainda bem que ele seguiu a trilha. Seguindo a trilha, passava por aqui por um acaso, encontrou essa casa abandonada, largada. Já foi logo entrando pela casa, passava de cômodos em cômodos, um viajante corajoso, chamado Capitão Pereira, passando de cômodos em cômodos, percebia isso aqui tudo largado, abandonado, fazia barulhos, batia nas portas, não chamou a atenção de ninguém, não tem ninguém na casa, não tem ninguém, está abandonada. Está abandonada vai ser minha, pensou dessa maneira o viajante, vou vir morar com a minha família. E foi o que ele fez. Daqui mesmo ele já voltou lá para o Vale do Paraíba, de onde vinha, veio com a família e ocupou essa casa. Viajante, com a esposa, esse casal não tinha filhos, criava uma menina que era a Maria Caetana da Graça, essa mulher da foto aqui. Quando chegaram, a Maria Caetana tinha 11 anos de idade, menininha ainda, essa família chegaram, foram logo limpando tudo, criando um ambiente para se morar nessa casa, se instalar e passar a morar nessa casa. Passou uns tempos, a menininha que tinha 11 anos de idade, pegou seus 14, 15 anos. Naquela época as meninas casavam cedo, o mínimo era 13, 14 já estava se casando, não foi diferente com a Maria Caetana. Ela já conheceu o Francisco, que era um morador próximo aqui, era com o Francisco que a criada ia se casar. Naquela época os pais arrumavam o casamento para as filhas, era dessa maneira. E a criada já estava na idade de se casar. E naquela época também os pais tinham que pagar o dote, era um pagamento que era obrigatório, teria que ser feito. Aí como a criada ia se casar, o padrasto ia ter que pagar, ele resolveu doar a casa para a criada que acabou se casando com o Francisco, que era um morador próximo aqui. Aí a criada casou-se e passou a morar nessa casa, onde de lá para cá veio passando até hoje, que é a quarta geração da mesma família da Maria Caetana e do Francisco. Aí disso se passaram 150 anos que está na família. 150 anos que está na família, na qual hoje eu e meu irmão somos a quarta geração. Aí vocês imaginam 150 anos que está na família, imagina uns 40 que ela ficou abandonada após o período comercial, mais 60 da época do período comercial, vai dar um total de 240 anos, que é o tempo que tem essa casa hoje, que resistiu à ação do tempo. E a resistência são as paredes que eu falei lá no início da taipa de pilão. Paredes bem largas. E, na verdade, a resistência da casa são essas paredes e também essas madeiras de cima, que é tudo a base de encaixe, que na época não existia pregos, dá para perceber. As madeiras, percebam aqui esses batentes dessas portas, que vocês imaginam uma única porta, que sobe desde baixo, encaixa na linha lá em cima. Todas essas madeiras aqui do meio dessa técnica, dessa construção, que aqui é uma outra técnica de construção. Então, como vocês percebem, essa casa ela tem duas técnicas de construção diferentes. Uma delas é a taipa de pilão, que eu falei lá no início, das paredes laterais. E a outra técnica são a técnica dessas paredes divisórias, que como era só para dividir os cômodos da casa, não havia necessidade de ser paredes largas. Até mesmo ia ocupar muito espaço e outro, ia dar muito trabalho. Aí eles tinham conhecimento dessa técnica chamada pau a pique. Pau a pique em tupi-guarani quer dizer pau à mostra.
Já essa é uma técnica indígena, chamada pau à mostra. Já como era só para dividir os cômodos, eles utilizaram essa técnica. Iam para a mata, cortavam as madeiras, as ripas tiradas do palmito jussara, as madeiras nativas tiradas da própria mata nativa, tiravam o cipó, faziam primeiro entrelaçado, as amarrações, tudo amarrado com cipó. Aí depois preparavam o barro, uma pessoa de cada lado, pegava o barro e batiam com força. Aí o barro preenchia entrelaçado, depois que secava caía, deixando as madeiras à mostra, por isso o nome pau à mostra. Essa é uma técnica indígena. E as paredes laterais, uma técnica jesuística. Então dá para perceber toda uma história. Onde, duas. Dá para perceber duas histórias. Uma delas é a história da época do período comercial, que durou de 1820, quando construiu essa casa, até 1888. E a outra história é a história da família, na qual hoje fazemos parte, eu e meu irmão, meus irmãos. Aí, imaginem, muito sofrimento acontecendo nessa casa. O contraste entre as duas histórias, que uma delas muito sofrida. Na época, você imagina muito sofrimento, aquele bando de pessoas que aqui chegavam, muitas indefinições, muito trabalho, muito cansaço na própria construção. Muito sofrimento desse bando de pessoas que aqui chegavam. Pode ter havido uma lamentação desses batentes, aqueles escravizados que aqui chegavam cansados, aparentemente com cara de cansaço, ficavam por aqui, só aguardando a chegada dos fazendeiros. Então a gente imagina o contraste entre duas histórias. Uma delas é a história da época do período comercial e a outra é a história da família, onde naquela época muito sofrida, hoje só acontece alegrias nesses espaços, realizações, onde a gente trabalha com festas, casamentos, serviços de restaurante. Dá para perceber que nessa parede toda decorada, flores, alegrias acontecem nesses espaços, porque a gente trabalha com festas, casamento, então acontece muitas cerimônias de casamento, acontece muita felicidade. Então dá para perceber o contraste entre as duas coisas, sofrimento e alegria, que acontece aqui nesse espaço hoje. E deixa eu te fazer uma pergunta, João. Você mora aqui falando desse contraste. Você sente essa presença da época dos escravos? Uma coisa pesada? Alguma coisa? Sente a presença de alguma coisa? Na verdade, eu não sinto. Mas, com o passar do tempo, certamente isso aqui foi um ponto muito sobrecarregado, onde houve muito sofrimento. Certamente ficava muitas energias, ocupava esses espaços, pode ter ocorrido mortes. Tem relatos que acontecia isso. Certamente, na época, quando a família chegaram, meu pai sempre contava que isso aqui era muito sobrecarregado, onde se ouvia até barulhos que não era normal. Gemidos, barulhos de corrente, se ouviam. Pessoas que prestavam serviço aos meus pais e moravam aqui nessa parte da casa. Então chegavam à noite, eles percebiam tudo isso, essas energias negativas. O que eles faziam? Rezavam, muitas rezas, muita oração. Foi o que tornou isso aqui purificado. Hoje não tem mais a presença dessas energias negativas, porque certamente na época ela já se conteve com as rezas e orações que aconteciam nessa casa. E vamos falar do seu artesanato, João? Mostra pra gente. Artesanato. Aqui trabalho um ponto de venda com alguns artesanatos feitos na região. Temos algumas bebidas doces, geleias, doce de leite, temos o mel, licores de jabuticaba, cachaças da boa. Aqui temos alguns trabalhos feitos com pedra, gesso, cabaças. Temos alguns artesanatos também feitos com cabaça, chama bastante atenção. Aqui a gente trabalha com grupos de criança, muitos vêm para a região, quer levar algumas lembranças, tem algumas coisinhas marcadas com o nome do local. Esse peixinho lembra bem a nascente do rio Tietê, onde está marcado o nome, né? Esse peixinho é o chamado guaru, chama bastante atenção. Já que nós temos também a lembrança do rio Tietê, que é uma garrafinha trabalhada, onde chama atenção esse bichinho que está na rolha, que é a chamada mãe d'água. Todas as nascentes têm desses bichinhos, que esse bichinho só cria em águas puras. Certamente ele ajuda no controle e se alimenta das impurezas que caem sobre as águas limpas. Então pode ser chamada de mãe d'água. Temos aqui alguns trabalhos feitos com tecido. Os móveis feitos com tecido, então tudo se aproveita
na região, e esses artesanatos, parte deles são feitos aqui na região de Salesópolis. Tem mais algum material, mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o restaurante? Tem comida típica? Sim. Como que é a parte do restaurante? Esse restaurante já está do lado, é separado. Na verdade, aqui a gente estamos falando dentro do casarão, né? Que é considerado hoje um atrativo histórico. Também se pode chamar de museu doméstico. Doméstico, que vocês percebam bastante peças que foram utilizadas, móveis que foram utilizados na época, e tem algumas peças também que foram utilizadas no trabalho. Perceba aqui algumas peças, tem um ralador de mandioca, tem uma prensa onde prensava a massa da mandioca. Aqui temos uma peça também que foi bastante utilizada na época, que chama bastante atenção, que é um pau de fumo. É utilizado para trabalhar as folhas do fumo, transformava as folhas em corda. Aqui temos uma parte de uma moenda, que era utilizada para moer cana, representada aqui nesse quadro, onde as pessoas faziam o serviço. Eram os escravizados que faziam o trabalho, duas pessoas rodando essa engenhoca, que é a chamada moenda trapiche. Aqui temos o caixote, que eu falei lá no início, que era utilizado para fazer as paredes. Imagina esses caixotes que eram encaixados à volta das paredes. Os caixotões eram vários caixotões que encaixavam à volta das paredes. Percebam também as grades das janelas. Já essas grades eram para dificultar a fuga e também proteger dos ataques de onças, bicho do mato. Porque você imagina, já saindo fora desse casarão, aqui adentro, naquela época, voltando na época, saía de dentro do casarão, andavam 50 metros aqui adentro, já era mata fechada. Era uma mata fechada, onde certamente tinha onças, bichos do mato. E hoje dá para perceber essa área que já foi transformada, onde a gente trabalha um restaurante. Atendemos nessa área, o pessoal, aos domingos tem serviço de restaurante.